Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos aqui para falar um pouco a respeito de tempos e estações, a respeito da nova atmosfera do mês, né? Nós vamos entrar agora no mês de Elul, debaixo da manifestação da tribo de Gad, e nós vamos falar um pouquinho a respeito da redenção desse tempo pelo poder do nosso Deus, pelo Cristo que foi executado desde antes da fundação do mundo e nós tenhamos a aplicabilidade dessa graça, dessa manifestação tão poderosa do nosso Deus. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, porque queremos entender cada vez mais profundamente a tua manifestação nos tempos, ó Pai. Tu tens falado que tu és o Pai da eternidade, nós queremos conhecer o poder dessa eternidade, aplicando nas nossas vidas essa manifestação de rompimento, de coisas novas, de semeaduras, ó Pai, querido, no lugar certo, Senhor. Trazendo para as nossas vidas aquilo que é a praticidade do teu reino, aquilo que é a cultura do reino, para que vivamos, ó Pai querido, nesse dia sabiamente, ó Pai querido, não como nécios, mas remindo o tempo, porque os dias são maus. Tu és o nosso Deus, e à sombra das tuas palavras, queremos que a nossa alma descanse poderosamente. É por isso que vamos falar dessas coisas, Pai, para que haja descanso nas nossas almas, em nome de Jesus. Amém, amém. Shalom, shalom, pastora Cláudia, seja bem-vinda. Então vamos lá, amados. Nós vamos falar hoje um pouquinho a respeito dessa movimentação de Deus para resgatar o tempo eterno para as nossas vidas, para que andemos debaixo dessa cultura, a cultura do reino, não por conta de judaísmos, porque não somos judaizantes, nós somos verdadeiramente um povo que quer trazer para a terra, shalom, querida, a cultura do céu. E nós temos que entender que Deus escolheu um povo para manifestar a cultura do céu, e esse povo é o povo hebreu. Não é? Porque o hebreu ele vai pegar toda a cultura ali daquele momento, daquela movimentação daquele povo, e ele trouxe ali para aquele povo uma mentalidade. E através da palavra de Deus, ele vai trazendo para nós, nos ensinando como nós podemos nos manifestar nesse mesmo lugar chamado cultura do reino de Deus. Ali nós vamos ter o aprendizado. Ali nós vamos ter a manifestação das tribos, ali nós vamos ter a manifestação daquilo que é verdadeiramente como Deus gostaria que nós caminhássemos nessa terra. Para governo. Nós sabemos que Deus trouxe ali no Novo Testamento a parte da redenção, estabeleceu aquilo que era profético no Velho Testamento, estabeleceu ali no Novo Testamento através da pessoa de Jesus Cristo. Shalom, shalom para todos aqueles que entraram agora. Amém? Mas o que Deus também quer mostrar para nós é como vamos governar. E o governo está manifestado ali no Velho Testamento. Como os reis governavam, como aquelas tribos governavam, o que há de expressividade para o reino de Deus na sua palavra no Velho Testamento. Se não for assim, amados, o Velho Testamento poderia ser quase que descartado, mas o Senhor, lá no livro de Timóteo, ele deixa bem claro que toda a escritura ela é apta para redarguir, para admoestar, para trazer instruções para o coração do homem. Então, nós vamos ver agora, dentro dessa manifestação da cultura do reino no Velho Testamento, como que nós devemos agir agora nos tempos e nas estações. O que Deus tem preparado para nós a respeito do tempo? Deus tem algo para nos anunciar? Shalom, missionária Geni. Tem algo para nos anunciar a respeito do tempo? Ou ele tem mandado a gente viver nesse tempo de agora, no tempo Cronos, no tempo Kairos, ou é verdadeiramente no tempo eterno? Então, colocadas essas coisas, amados, pode abrir a tua Bíblia aí, no livro de Números, capítulo 10. Ontem, às 6 horas da tarde, dia 24/8, nós começamos uma nova temporada, debaixo de um novo mês, que é o mês de Elu. Eu sou do meu amado é meu. É um acróstico. Pega-se a primeira letra daquilo que são aquelas palavras, né? Eu sou do meu amado é meu, e escreve-se Elu em hebraico, certo? Então, esse mês ele vai trazer uma regência para nós. Esse mês vai trazer uma identidade para nós. Esse mês vai trazer um confronto, uma letra, um número, vai trazer uma bandeira, uma insígnia. E cada isso em Cristo tem um significado e uma importância que eu posso tomar para o tempo, por conta do tempo eterno,
e estabelecer aqui na terra. Porque Deus não quer que nós peguemos tempos e estações e atribuamos ao tempo e à estação o valor de redenção. Não, o Senhor quer que nós peguemos tempos e estações e coloquemos debaixo do sacrifício do Cristo vivo, e a partir disso venhamos a usufruir das realidades que Cristo comprou para nós. Redenção tem a ver com compra, remissão tem a ver com compra, né? Redenção, apagar o pecado, chamar de volta, redimir. Remir tem a ver com pagar a conta. Então, o Senhor pagou a nossa conta, porque estávamos em dívida em relação ao pecado, alguém precisava pagar. E ele pagou, e inclusive o valor do tempo. Se você pegar lá no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 16, ele vai falar a respeito disso. Alguém precisa comprar o tempo de volta. A palavra remir ali é o poder de alguém que comprou o tempo de volta. Remindo os tempos, porque os dias são maus. Então, o que Deus está falando ali em Efésios? Olha, se os dias são maus, eu tenho alguém que tem uma bondade para trazer para os dias. Olha que coisa tremenda que Deus está falando para nós. Se há uma maldade para os dias, eu tenho uma bondade, uma misericórdia estabelecida. E eu quero que vocês aprendam a usar os recursos que eu entreguei para vocês, para que essa bondade, essa misericórdia se estabeleça. Agora, cada um de nós somos responsáveis em ativar essas realidades. Cada um de nós somos responsáveis em colocar essas realidades espirituais que Cristo comprou e nos entregou para funcionar. Porque senão elas vão ficar guardadas, porque já falamos várias vezes, Cristo é como o que nos leva de volta para Deus, mas ao mesmo tempo ele é como se fosse uma grande despensa daquilo que é o armazém do nosso Deus. E conforme nós vamos comendo de Cristo, nós vamos pegando as realidades poderosas, espirituais que ele tem para nós. E ele quer que nós vivamos de acordo com isso. Ele não quer que a gente vá viver aqui na Terra uma sobrevivência apenas. Não, ele quer uma vida de abundância para nós. Então, nós devemos aprender a tomar posse das realidades que Jesus deixou para nós. E essa remissão, ela aconteceu, inclusive, dos tempos. O tempo em si não é redimido, mas, aliás, o tempo em si, ele é redimido pelo poder de Jesus Cristo. Mas o tempo em si não tem poder de redenção. Não vamos confundir. Quem redime todas as coisas, quem traz a remissão de todas as coisas é Cristo. E esse tempo, porque entrou debaixo do governo de Cristo, esse sim, aí pode ser aplicado na nossa vida. Porque às vezes podemos ter uma confusão dos nomes, não é? Porque me lembro que nós escrevíamos meses redentivos, e essa palavra ela está incorreta. Por quê? Porque os meses em si mesmo não têm poder de redimir. Mas o Cristo, ele tem poder de trazer um mês pela cruz do Calvário, ele tem poder de trazer essa redenção para todo o tempo que o adversário quer trazer de atrapalho para nós. E dentro disso, nós podemos nos alimentar das realidades de Cristo. Então, voltando aqui, Números, capítulo 10, versículo 10. Por que pegamos para falar de tempos e estações? Porque é importante a gente saber o que Deus deixou preparado para nós. Então, vamos lá. Da mesma sorte, no dia da vossa alegria, e nas vossas solenidades, e nos princípios dos vossos meses, ou seja, no primeiro dia dos vossos meses, que é agora, dia 24/8, a partir das 6 horas, até o dia 25, até às 6 horas, nós temos uma virada de mês. Então, dentro do hebraico, Rosh Kodesh, não é? Dentro daquilo que nós chamamos o dia da primícia, cabeça do mês, início do mês, certo? Aí ele vai falar: no início do mês de vocês também tocareis as vossas trombetas sobre os vossos holocaustos, sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança perante o vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Então, o que ele está falando? Faça um memorial diante de mim. Por que um memorial? Para que vocês me tragam à memória que vocês sabem que o mês mudou e há uma atmosfera que eu comprei para vocês andarem debaixo dessa atmosfera. E dentro dessa atmosfera que eu comprei, eu vou ter alguns elementos que vão ajudar vocês a discernirem contra o que vocês estão lutando.
Então, nós vimos que no primeiro mês, lá no mês de Rubem, nós tínhamos as marcas de Rubem na temporada. Se você prestou atenção, você vai ver como Rubem se manifestou. É o tempo da idolatria, é o tempo do ex do filho, mais um filho para aparecer, não um filho para trazer o amor de Deus ao meu coração, como quem visitou a minha infertilidade. Então, eu vou ter que escolher: é um filho para eu mostrar para os outros ou é um filho que é demonstração do amor de Deus? Olha que coisa tremenda. Aí vai para o próximo mês. Qual é o próximo mês? Então, o primeiro mês, para lembrarmos, Rubem, e o tempo é Tamuz. Então, Tamuz, a idolatria, o rebento. E Rubem quer dizer eis um filho. Então, olha a conexão entre o mês e o representante do mês, que é o Rubem, não é? Então, Deus está falando: olha, está nascendo algo para você. Agora você recebe isso como manifestação do meu amor, ou você recebe isso como idolatria? Porque Tamuz também é o nome de um Deus, não é? Então, próximo mês é o mês de Av, do Abba. Então, nasceu algo dentro de você, Deus logo quer estabelecer o governo da voz dele. Olha que coisa maravilhosa que Deus está nos dando. Ave, Aba. E aí nós temos qual tribo? Simeão. O que é Simeão? Ouvido. Então você nasce e você me ouve. Então agora nós vamos entrar no próximo mês. Qual é o próximo mês? Elu, eu sou do meu amado é meu, o rei está no campo. E porque eu ouvi a voz do meu Deus, decididamente eu ouvi a voz do Pai, não sou contrário à voz do Pai, e eu vou me encontrar com o meu Deus para me tornar cada vez mais frutífero. Eu não terei um óvulo, vamos colocar assim, não fertilizado pelo o meu Deus, o meu governante, o meu rei, diante de quem eu me prostro, mas eu vou ter intimidade com o meu Deus e o meu Deus vai estabelecer aquilo que eu vou ser uma pessoa frutífera, porque eu estarei com ele nas suas tendas de amor. Você entende como Deus ele vai evoluindo o tempo e a estação? Estamos no verão. Tempo de colhermos a presença, colher uma audição sarada, colhermos a manifestação de Deus a nosso favor. Passamos ali pelo outono, não é? Não, passamos pelo inverno, chegamos no. Não, passamos pela primavera, tivemos guerra. Entramos no tempo do verão, tempo de colheita, vamos entrar no outono e depois no inverno. Então, olha como Deus ele faz todas as coisas certas para que nós tenhamos uma vida sempre frutífera. Ele nos compara a árvores em vários lugares, em Jeremias 17, em Salmo capítulo 1, em vários lugares, ele vai nos comparando como árvores, não é? E aí nós vamos tendo as estações das árvores, elas são bem marcadas. Então, o que ele quer? Shalom, pastora Cristiane. E o que ele quer? Ele quer exatamente trazer para nós uma disponibilidade daquilo que são as bênçãos espirituais para nós no Velho Testamento. Cristo, ele fez uma remissão no tempo, então eu vou aprender a andar no tempo eterno do Senhor, para que eu vença o dia mal. Para que serve tudo isso que estamos falando aqui? Para vencer o dia mal. Então, em Rubem, eu sei quem é o meu confronto. No Rubem, o meu confronto é com o bezerro de ouro, o meu confronto, deixa eu ver aqui, a manifestação do confronto é Lilith, é uma manifestação daquilo que é o sobrenatural maligno, é a feitiçaria junto com a idolatria, é a manifestação perfeita da rebelião do homem. Então, Tamuz, idolatria, egolatria, feitiçaria. E nós podemos nos distanciar de Deus de uma maneira tremenda. Então, você sabe com quem você está lidando. Agora, aqui, já no mês de Ave, que nós falamos, no mês de agosto, que ainda não terminou, porquanto o mês de os meses do hebraico são meses lunisolar, eles não seguem o calendário solar, que é igual o nosso, né, o gregoriano, mas seguem o calendário daquilo que é o hebraico. E o hebraico, o tempo deles é lunisolar, então eles trabalham com a lua e com o sol. Então as viradas de mês não batem com a nossa. Então, aqui o Senhor já vai falar para nós: olha, você vai enfrentar as coisas místicas de Lilith, você vai enfrentar algo que vem para roubar a sua vida, a sua energia. Ela vem com feitiçaria, ela vem com sexualidade pervertida, sexualidade mágica.
Então, você já vai ficar esperto com o tipo de ataque que eu e você podemos sofrer. Agora, já em ave, nós sofremos outro tipo de ataque, é o ataque de Apolo, a sedução, a ira, o fogo, não é? O elemento aqui desse mês de ave é o fogo, ou seja, as paixões, ou estar irado, estar iracundo, ou querer responder de qualquer maneira. Veja quem é o representante, é o Simeão, e Simeão não ouve a voz do pai. E agora, qual é a manifestação de Deus para nós? Agora, a manifestação de Deus, o elemento é a terra, é a carnalidade. Observe que para cada tempo o Senhor vai manifestando um tipo de elemento que você e eu precisamos destruir. Num primeiro momento aqui, no mês do Rubem, Tammuz, qual é o elemento que nós vamos lutar contra? Emoções, que são as águas como que eu posso dizer, dos demônios femininos, não é? Lilith, todo aquele contexto, não é? Das águas, da sedução. Então, nós vamos ali pegando as pombagiras, vamos pegando os espíritos de feitiçaria, como Nana Baruquê, vamos pegando toda essa área aí das águas, as raízes de amargura, as águas amargas, aquele lugar, veja bem, a representação é de um caranguejo. O que o caranguejo faz? Ele anda de lado, ou seja, ele não consegue ir adiante, ele só está andando de lado. E o Senhor quer verdadeiramente que venhamos a avançar. Então, tudo isso, amados, nós podemos analisar no mês. Qual é a tribo de representação? Você também pode olhar, ali, como estávamos falando hoje com a irmã Daiane, você pode olhar a respeito de como foi gerado cada um dos filhos. Observe o ambiente. Vá lá para as mães de cada um desses meninos. Rubem, quem era a mãe dele? Lia, cansada. Aí você vai para Simeão. Quem é a mãe de Simeão? Lia, cansada. Aí você vai para Gade. Quem é a mãe de Simeão? Por adoção, Lia, cansada. Mas quem é a mãe dele, a barriga que o gerou? É a Zilpa, que quer dizer um pingo. Então, amados, tudo isso vai ter uma representação profética. E talvez você e eu possamos falar, ai, mas é muito complicado. Não, não é complicado. No primeiro momento, parece que fica meio difícil de entender. Mas diga aqui para mim, você tem as revelações profundas do Senhor assim? Não é assim. Você vai gastando tempo com Deus, vai lendo, vai se expondo, e o Senhor vai encaixando a revelação dele. Ninguém tem uma revelação, amados, sem um fundamento anterior, sem ler a Bíblia, sem estar ali, como que eu posso dizer, se expondo ao Espírito de Deus, e depois ele vai fazendo fluir isso. Então, não se intimide, não fuja de revelações profundas da parte de Deus, porque senão nós não vamos conhecer nada de Deus. Quantas vezes aqui, para montarmos, às vezes, uma intercessão só, gasta-se tempos e tempos lendo, montando quebra-cabeça, tendo sonhos, tendo revelações, conversando com uma pessoa, pedindo orientação para outra, para fazermos uma intercessão só. E por quê? Porque exatamente, Shalom, apóstola Rosimari, seja muito bem-vinda, querida, em nome de Jesus. Então, nós vamos vendo que diante disso, nós precisamos gastar tempo com Deus. Porque Deus, amados, ele, em primeiro lugar, ele quer a nossa presença, a nossa companhia. E a palavra de Deus diz que a glória de Deus é se esconder e a nossa é descobrir. Olha que coisa tremenda. Então, ele quer passar tempo conosco e ele nos dá glória para isso. Então, ele passando tempo conosco, ele vai revelando, e aquelas verdades vão se fortalecendo dentro de mim e de você, e nós vamos ficando aptos a discernir, glória a Deus, a discernir uma movimentação que está por trás de cada circunstância, de cada situação. É por isso que estamos estudando tempos e estações, porque o Senhor está nos levando aos lugares de governo. Você quer governar? Entenda como Deus trazia o governo dele. Se ele trazia ali algo falando para uma tribo, como é a tribo desse mês, a tribo de Gade, olha o que ele fala da tribo de Gade. Veja aqui, no finalzinho aqui, ele fala a bênção de Moisés. De Gade disse: bendito aquele que faz dilatar Gade, o qual habita como leoa e despedaça o braço e o alto da cabeça. O que ele está liberando nesse mês para mim e para você? Essas características aqui. Então, qual vai ser o posicionamento?
dessa igreja, daqueles que estão sendo ministrados por essa palavra. É uma manifestação, uma identificação, uma identidade que ele está dando, uma característica que Deus está dando para mim, para você, para nós nos manifestarmos dessa maneira aqui. Gade, olha, bendito aquele que faz dilatar a Gade, ou seja, aqueles que contribuírem com você de alguma maneira, o Senhor está liberando uma bênção. Ele está falando, vou abençoar quem te abençoar. Se você está crescendo e tem apoiadores, tem aqueles que se levantam para auxiliar o seu avanço, eu vou abençoá-los. Então você vai procurar a quem você pode auxiliar nesse momento. Porque o Senhor está falando, quem tem a característica de Gade, que é uma tribo guerreira, uma tribo adestrada para a guerra, quando ele se levanta para a guerra, ele tem rosto de leão. Você vai ver amanhã, eu creio que vamos falar um pouco mais sobre isso. Você vai ver que a tribo de Gade, quem tinha Gade ao seu lado nas batalhas, não perdia. Olha que coisa tremenda. Deus deu essa característica para essa tribo. Então, o Senhor está falando, você está debaixo dessa regência, porque eu fui lá e redimi o tempo, e eu coloquei uma marca sobre essa tribo, e eu quero que você manifeste essa marca nessa temporada. Então, eu estou falando para você que você tem a possibilidade de, se você for um auxiliador daquele que tem a característica de Gade, eu vou te abençoar. Agora, se você é Gade, olha o que Deus está falando. Você habita como leoa e despedaça o braço e o alto da cabeça. Ô, calandarra. Isso, irmã Geni, glória a Deus. Assuma essa identidade. Assume isso para essa temporada, debaixo do meu Cristo. Não apartado de Cristo, mas apartado do meu Cristo, me alimentando do meu Cristo. Deus me deu uma manifestação de uma tribo que tem cara de leão. Ah, eu quero para mim. Então, Senhor, como eu me manifesto? Eu vou despedaçar o quê? O braço do adversário? E eu vou despedaçar o alto da cabeça? Eu vou quebrar mentalidades? Eu vou despedaçar mentalidades erradas e contrárias à tua palavra nessa temporada? Eis-me aqui, Senhor. São características que estão disponíveis para cada mês do ano. Assim como o adversário se levanta para nos confrontar, e o confronto desse mês, deixa eu ler aqui, o confronto é Hermes, ele trabalha com informações, ele trabalha com como que eu posso dizer, com uma rede, como se fosse uma network de informações, e ele vai traçando a sua rede para nos apanhar e levar para os lugares onde ele quer nos manipular. Uma das mestras das redes de comunicações é Jezabel, então ela está debaixo da cobertura de Hermes para trazer informações erradas, para fazer comércio das informações, para trazer coisas que vão trazer confusão para nós. Olha como fica mais fácil discernir quem é o adversário desse mês. Como foi mais fácil discernir o adversário do mês passado? A incredulidade, a rebelião, o espírito que havia no ouvido de Simeão para que ele se colocasse em batalha de frente com o governo do pai. O pai estabeleceu paz com uma tribo, ele vai e estabelece guerra. Homem rebelde, ficou sem herança, só teve redenção lá em Simeão, no Novo Testamento, quando lá em Lucas 2,25, ele viu o Senhor Jesus e ele fala, agora pode despedir o teu servo em paz, porque eu vi a salvação. Então, Cristo precisou redimir totalmente a tribo de Simeão, porque eles calaram a boca profética, calaram a boca do pai, que estabeleceu o contrato. Então, no mês de agosto, qual é a minha maior prudência? É prestar atenção no que Deus está dizendo para a obediência. Então, eu vou saindo, eu vou me desviando daquilo que é o mal, do dia mal. Ele está falando para mim e para você, eu redimi o tempo. Entre no tempo que eu estou te falando. É tempo de governo. Eu estou te ensinando a governar de acordo com aquilo que é cada mês. Você, para mim, é uma árvore frutífera. Você está no verão. Então, saíram as flores, saíram os frutos. Você deve colher tudo isso. Você deve se alimentar disso daí tudo. E eu estou te ensinando como fazer. Então, ele vem com esse tempo aqui, o tempo de Gade, que quer dizer tropa. Nós podemos pegar toda vez que tiver uma tropa vitoriosa, nós podemos pegar o Salmo 18 e colocar sobre as nossas vidas. Com o Senhor eu dou no meio de um batalhão, ele adestra minhas mãos, me prepara para a guerra. Com o Senhor eu salto muralhas, eu sou uma tropa do Senhor, eu me levanto como uma valente armada, de acordo com aquilo que Deus está me liberando de palavra profética. Quando não há uma boa palavra profética, eu entro para o arrependimento. Eu vou buscar onde há redenção.
Aqui no Velho Testamento, para Simeão não houve redenção, mas no Novo Testamento houve. Então, eu vou buscar onde houve redenção para a tribo que não entrou no lugar de bênção do pai ou do sacerdote, que é Jacó, o pai, e o sacerdote Moisés, o profeta da época, que tinha poder de mudar o destino que o pai levantou, como foi o caso de Rubem. Rubem foi amaldiçoado. Você não vai ter herança, você não vai entrar nos lugares que eu tinha preparado para você como primogênito. Moisés fala: Rubem, você não vai morrer. Antes, viva. Não morra, Rubem, viva, Rubem. E aí ele fala: não serão poucos os que vão estar ao teu redor. Moisés fez isso. Ele quebrou a força de um decreto de um pai. Tudo dentro da estação do verão. Para quê? Para que não percamos absolutamente nada. Deus é Deus que muda os destinos proféticos. Ainda que teu pai e a tua mãe não que te abandonassem, eu, o Senhor, jamais vou te abandonar. Então ele levanta pais espirituais, ele levanta profetas, ele levanta sacerdotes para mudar o destino profético que às vezes teu pai e a tua mãe deu para você, que é no caso da tribo de Rubem. Ah, tá bom, então isso só funciona na época do mês de julho? Não, funciona em todo o tempo. Mas em julho há uma porta, uma dimensão do tempo aberta. É um momento propício para nós pegarmos isso e nos alimentarmos dessa realidade. Se você descobre que é uma maldição do teu pai ou da tua mãe, você tem essa palavra profética proferida pela boca de Moisés em Deuteronômio 33. Agora, no mês de julho, isso está escancarado. No mês de agosto, a paternidade de Deus está escancarada. No mês de Elu, o ir para o campo, para se relacionar com o seu rei e ter intimidade com ele e sair de lá grávida de várias coisas, também está disponível. Então, o que o Senhor está nos dando é como vencer cada temporada de acordo com os ditames do céu, com a cultura do reino. Veja que aqui ele falou: olha, quando você for comemorar a tua festa, se você pegar o capítulo 10 todinho de Números, você vai ver Deus dando orientações para a guerra, para o ajuntamento do povo, para a celebração de festas, e ele vai falar aqui em Números 10 a respeito das festas do começo do mês. Toque trombeta, faça lembrado de mim, traga uma oferta diante de mim, não porque é uma finança apenas, mas porque eu estou liberando bênção no primeiro dia de Deus. Trazer a parte de primícias que fala lá em Provérbios, para que haja Vou pegar Hebreus, né? Hebreus, Romanos. Romanos, se a primícia é santa, tudo mais vai ser santo. Então, nós precisamos entender, amados, esses princípios da palavra de Deus que vêm para esclarecer o poder da redenção que Cristo executou no tempo. Cristo executou uma redenção do tempo, ele comprou o tempo novamente. Veja que quando nós pegamos ali em Joel, a respeito de que ele fala: eu vou restituir. Olha aqui o que ele fala: eu vou restituir. Aqui, Joel capítulo 2, restituir-vos-eis os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Veja que Deus não está falando de dinheiro, ele está falando de tempo. Então, se ele vai restituir o tempo, eu e você precisamos entrar nas janelas de tempo que ele tem aberto para nós, com entendimento, com graça, com sabedoria, com ousadia, com fé, com determinação. Não, Senhor, o tempo que o Senhor preparou para mim é da paternidade, não vou ficar mais debaixo da orfandade. O meu ouvido começa a ser alinhado com a tua voz. Esse é o teu tempo. Então, as realidades espirituais começam a fazer sentido para mim e eu vou me entregando às realidades espirituais, tomo posse e eu vou vencendo. Quando nós cumprimos os ciclos das estações certinho, começando lá como foi? Primavera, verão, outono e inverno, você vai ver o quanto de descanso e o quanto de crescimento você teve de um ano para outro. Eu falo ano espiritual do Senhor, que começa diferente do nosso ano. 1º de janeiro não é a comemoração do ano dos hebraicos. Não é isso. Se eu não me engano, é 3 meses para frente. Agora, eu não me lembro agora certinho quando começa. Começa na Páscoa, em abril, agora sim. Começa em abril, 14, 14 dias antes da Páscoa, começa o ano hebraico. Então, nós precisamos pegar essa movimentação e ir trazendo as realidades proféticas para nós.
Senhor, se a tua palavra no Velho Testamento é uma profecia de quem Cristo é, onde Cristo está manifestado no Velho Testamento, que eu não peguei a realidade dele ainda. E vou me alimentar disso. E vou comer até ficar forte. Até ficar de uma maneira onde a palavra de Deus vai fazer um sentido maior para mim. Até Deus crescer dentro de mim. Veja que quando o nosso apóstolo ele começou a trabalhar a eternidade e ele trouxe o primeiro decreto dos 7 domingos que ele fez, ele encerrou o domingo retrasado, meu Deus, como Deus cresceu diante dos meus olhos. Por quê? Porque para mim ele passou a ser o Deus da antemanhã, um Deus que não improvisou a redenção, um Deus que não estava lá, então o homem pecou, agora eu vou ver o que ele vai fazer. Não, tudo isso eu já sabia, tá tudo certo. Só que eu não tinha revelação. Então, quando a revelação do poder de Deus vem para mim e para você, Deus precisa crescer. E é por isso que você está sendo alimentado aqui de manhã, de tarde, de madrugada, para que a revelação do teu Cristo cresça e o nosso nível de fé cresça e nós entremos como um povo forte na presença de Deus, que conhece a Deus e faz proezas, porque essa é a promessa de Deus. Agora, até quando o dia mal vai nos vencer? Até quando as más notícias vão colocar as nossas vidas por submissas a esse ditame? Aí esborrachamos no chão, não conseguimos ter reação e continuamos aí, fazendo o nome do Senhor fraco, nosso Deus mentiroso, quando ele deixou todos esses recursos para nós. Recursos de tempos, recursos de estações, recursos de nome. Veja, irmãos, se eu pegar aqui todas as manifestações, veja bem, ele vai falar assim para mim e para você. Nós estamos em setembro. Essa é a terceira tribo. Então, você está, primeiro, numa estação. Qual é a estação? Verão. Então, qual a marca dessa estação? É a estação da colheita, é a estação da frutificação, é a estação do bom perfume, é a estação onde eu colho aquilo que verdadeiramente eu plantei, é tempo de abundância. Então, eu já tomo posse da estação. Isso porque nós não entramos, nós aqui ainda no nosso ministério, não entramos na década, no ano, não entramos nisso, mas poderíamos entrar. São outros tipos de recursos que o Senhor não nos chamou a atenção para isso ainda. Por enquanto, estamos no mês de verão. Aí depois ele vem e fala para nós, ó, existe agora dentro do mês de verão 3 tribos. A primeira coordena todas as outras. E qual é a primeira tribo? Ruben. O que quer dizer? Eis um filho. Então, o que é que Deus tem preparado para mim? Qual é a movimentação de Deus a favor de Lia, que deu ali a primeira tribo? A movimentação de Deus é falar que ele a amava. Então, onde você vai andar? No amor ou no desamor? Você vai andar na presença de Deus cheia da confiança de que ele te ama? Ou ainda vai ficar mostrando para todo mundo, eis aqui a minha barriga, eis aqui o meu filho, olha, eu sou frutífera, eu preciso da aprovação de vocês para crescer, para ir adiante? Ou nós vamos entender que a palavra de Deus é viva e eficaz, como ele fala lá em Gênesis 29, vendo Deus que Lia era preterida e enviou um filho. Aí você e eu vamos ter que decidir, olha que coisa tremenda. Então, ele vai falar, na época, na estação do verão, você está debaixo do meu amor. Meu Deus, eu estou falando para você, eu vi o que você passou, eu vi as tuas tribulações, estou te amando, colocando um prêmio nas tuas mãos. Faça algo proveitoso com esse prêmio, hein? Deus é lindo. Aí, ele vai falar isso para nós. Então, nós já temos aí algumas realidades que eu estou pontuando. Aí ele fala, qual é o seu estandarte? Aqui, vamos pegar Ruben, que é o que estou citando agora. Ruben, o estandarte de Ruben é uma árvore, ou seja, você é frutífero. Aí ele vai pegar outra tribo, o estandarte é a espada. O que precisa fazer no segundo mês dessa temporada de verão? Eu tenho uma voz, eu tenho uma palavra. O que é um estandarte? Uma espada. E que é que Deus colocou nas minhas mãos? A espada do Espírito. Então, quando eu movimento pelo Espírito de Deus, a palavra de Deus, a espada de Deus, as coisas vão ter que acontecer. Olha quanto elemento. Nós teremos aqui já 3 elementos. A estação, uma tribo e agora temos um estandarte para nós levantarmos. O estandarte de Gade é o estandarte, uma tropa de cavalos, ou seja, a força para você. A força. O que são cavalos? São ministérios. Força. Você tem força. Ele está te dando força. Porque senão ele não colocaria todos esses elementos para profeticamente apontar para o Cristo vivo que está trazendo para nós essas realidades. É como eu disse, você vai sentar no esconderijo do Altíssimo, você vai sentar e você vai comer agora. Bom, eu estou na temporada de verão, eu como essa realidade e isso me fortalece.
Eu estou debaixo da tribo de Rubem, 3 meses debaixo da tribo de Rubem. O Senhor está me amando, o Senhor está falando para mim que ele viu as minhas lutas, as minhas dores, as minhas provas, então eu vou me alimentar dele. Outra realidade. E você sentadinha comendo ali, ou você caminhando por esse lugar chamado esconderijo do Altíssimo, porque é o Cristo vivo, no qual nós estamos incrustados nele, e aí você vai comendo. Aí, bom, agora eu já estou no 3º mês. Qual é a realidade desse mês para mim? A realidade é que você é forte, você tem ministérios. Eu vou comer essa realidade. Aí ele vem mais uma vez e vai falar outra coisa a respeito. Qual é a letra que eu tenho? Iod. O que é o que significa essa letra? Essa letra aqui para Rubem, olha o que essa letra queria representar. Tá. Letra é chat, é um portal, é um umbral, ou seja, Deus está falando, você entra por este lugar e ali você fica para se alimentar. Depois nós vamos para a próxima letra, aqui, que é a letra de Simeão. Tete, é um útero, é um cesto, é um lugar de proteção. Você entra nessa porta, fica num lugar de proteção. Qual é a próxima letra? Iod. O que quer dizer Iod? Misericórdia. Então você entrou por uma porta, você está num lugar de proteção, onde a misericórdia te alcança. É pouca coisa, não é, irmãos? Que Deus preparou para nós. Meu Deus, quanta riqueza! Ó a profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Então, Deus está falando para a sua igreja, eu tenho elementos para te sustentar. Come de mim, come da minha realidade, come de quem eu sou. Pare de ficar prostrado diante de circunstâncias que podem até ser maiores que você, mas não são maiores do que eu. Podem até te trazerem dores lancinantes, como era o caso de Lia, cada vez preterida, cada vez preterida. Eu imagino que no segundo dia lá, passou 7 dias lá da semana, o Jacó nunca mais queria ver essa mulher na frente dele. E ela tinha que dar um upa para poder ficar com esse homem, meu Deus do céu. Devia ser aquela situação de mendicância. O nome dela quer dizer cansada. Então, às vezes, você e eu estamos cansados, mas Deus está falando, eu sou rico, você já entrou em mim, você já está salva, agora coma de mim, porque eu estou te dando recurso. E tudo isso aqui é em Cristo, fora disso é cabala, fora disso é misticismo. Fora do Cristo vivo, são coisas que vão entrar por portas de feitiçaria, então tenha cuidado. Uma das nossas irmãs nos procurou, falou, quero estudar tempo de estações. Olha a sabedoria dela, veio perguntar para mim como ela fazia. Para que ela não fosse entrar nesses chats da vida aí, nesses links da vida, esses sites, né, da vida, e fosse abocanhada pelo encantamento da cabala. Então tenha cuidado. Não é que a pastora está livre disso. Não, não estou livre. Quando eu entro nesses lugares, eu entro com temor e tremor e peço para Deus até onde eu posso ir. Só que eu creio que é bem melhor eu estar num ambiente de segurança, pedindo para Deus me guardar, e aqueles que estão debaixo da nossa paternidade, falando para Deus, Deus me guarda e me ajuda, me dá orientação, Shalom, Vanessa, me dá orientação para que eu possa ficar firme e não estar exposta aos espíritos de encantamento, porque são encantamentos pesados que ele joga. Shalom, querida. Então, amados, nós vamos ver. Aí ele deu uma letra, que se você pegar no Salmo 119, você vai ver lá que tem uma letrinha. E a cada bloquinho de versículos, eles significam exatamente o que essa letra quer dizer. É muito maravilhoso. Então, dentro daquela realidade, a irmã Marta, que uma vez me perguntou a respeito das letras ali, então, aquela realidade exposta pela palavra de Deus, aquilo nós pegamos. Não simplesmente por causa de uma letra, mas porque tem uma realidade pautada na palavra, para trazer para nós. Aí nós pegamos aquilo, aquela realidade espiritual do Salmo 119, de acordo com as letrinhas que estão ali, porque são as realidades de Deus. Então, aqui nós vamos ver o Iod, aqui é o Salmo 119, do versículo 73 ao 80, e ele está falando da misericórdia do Senhor, então nós podemos pegar, aleluia. Aí depois vem o número. Que número é? É o número 10, é a perfeição, é a ordem divina, são os mandamentos do Senhor, como ele governa todas as coisas debaixo do poder da sua palavra, debaixo da sua ordem, seu estatuto, seu mandamento. Então temos um número também, em Cristo. Cristo revelando as realidades espirituais que há na palavra, sem sair da palavra. Aí depois, qual é a face? Então, nós vamos ter ali, tenho a águia em pleno voo, que é a representação do inferno, né? Oh, meu Deus, a representação do inverno. Aí depois nós temos esse novilho,
que é a representação do verão, porque no verão nós precisamos de força para trabalhar. Aí nós vamos ter no outono é o homem, que é o descanso, e não, e agora eu não lembro. E tem o leão. Tem o leão também, mas eu não lembro. Mas então, amados, vamos ter também essa parte do novilho, dos 4 animais, os 4 seres viventes que estão na presença de Deus. Eu não lembro, amanhã eu posso trazer, se eu conseguir me lembrar. E você vai ver que cada um deles vai ter um significado, nós podemos desfrutar realidades de Deus que estão a nosso favor. Agora, nós podemos continuar nos mantendo vítimas da nossa vida. Eu, com 62 anos, posso continuar sendo vítima do que meu pai me fez, do que os ministérios me fizeram, do que o meu marido fazia, do que eu mesma fiz comigo, das minhas más escolhas, péssimas escolhas, escolhas horrorosas, terríveis, pecaminosas, iníquas. Eu posso escolher ficar naquele lugar de vítima, de acusação, de autoacusação, de condenação, ou eu posso entrar nos recursos da palavra de Deus e sobrepujar e fazer o meu Deus verdadeiro e Satanás mentiroso. Eu posso fazer isso. Porque as realidades as quais eu vivi não é a palavra final. A palavra final quem dá é o Senhor. E ele fala, não temos, eu estou contigo, eu te redimi, eu te comprei. Te comprei. Paguei preço alto. Não foi com ouro nem prata. Mas foi com o precioso sangue do meu filho. Eu te comprei. E eu deixei a minha vida para você. Derramei o meu sangue. Amados, em Hebreus, capítulo 2, fiquei muito feliz de Deus ter trazido esse versículo, que era um versículo que eu estava procurando e nunca achava. Ele estava um pouquinho formatado diferente na minha cabeça e eu não conseguia me lembrar, mas lá em Hebreus, no último versículo, está escrito que ele é fiel para nos livrar das tentações, porque ele nos aperfeiçoou no sacrifício dele. Então, amados, olha quanto recurso está com tentação. Cristo está aí para te ajudar. Sobrenaturalmente, Deus é fiel. Fala lá em Coríntios. Mas Deus é fiel para nos livrar de toda tentação. Junto com a tentação vem o escape. Então nós podemos, amados, confiar no amor do nosso Deus. Temporada de verão, confia em mim, no meu amor, está derramado sobre você. Aí vem lá ainda. Agora, estou falando do mês de Gade mesmo. Qual é o elemento que vai trabalhar contra as nossas vidas? Então tem a terra, tem o ar, tem o fogo e tem a água. Então a terra, a simbologia dela é a carnalidade. Então a carnalidade. E o que eu faço com a carne? Eu crucifico. E com as águas, o que eu faço? Com as águas de morte, o que eu faço? Eu vou ao Senhor e peço para Ele tirar a força das águas, das emoções, daquilo que vem para me levar para os lugares da raiz de amargura. Então, eu entendo que é uma idolatria. E eu vou trabalhar de acordo com aquilo que é idolatria. Mês passado, o que é que era? Fogo. E o que é o fogo? Fogo é a ira, é o irascível, é o iracundo, é aquela pessoa que sai cuspindo fogo para lá e para cá, a regência de Apolo. Então eu posso ir diante do Senhor, quebrar a força dessa manifestação terrível, no sentido de demônios, e me lançar diante do Senhor e pedir para Deus, Pai, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Não, para onde eu vou? Para a justiça. Você entende que para cada tipo de confronto, para cada movimentação do ser humano, Deus tem uma movimentação particular em Jesus Cristo para nos fazer ter vitória? Terra agora. Carnalidade. Vou para a cruz. A carne tem que ser crucificada. Não tem outra coisa para ela. Ela deve morrer. Então, para cada um dos elementos que existem em nós e querem nos puxar para aquela regência maldita, Deus estabeleceu algo para fazermos. Ele não nos deixou sem recurso. Aí depois ele vai lá. O elemento é a terra que eu já falei. O mês é de Elu, que é uma declaração de amor. Eu sou do meu amado é meu, nós temos uma aliança. Ele está no campo. E eu vou lá com o meu Senhor para poder ter intimidade. Deus me livre de ser iracundo. O pastor Alexandre, o apóstolo fazendo gracinha aqui. Deus me livre de ser iracundo. Uhum. Graças a Deus que você mudou muito, né, meu amor? Glória a Deus por isso. Deus é muito bom, Deus tem sido muito bom conosco. Então, amados, esse mês, então, qual é a característica do mês de Elu? É um mês de introspecção, é um mês de arrependimento, é um mês de companheirismo e intimidade com Deus. Olha como vai crescendo a revelação do Senhor. Eu te amo. Você é uma Lia? Cansada? Vem para os meus braços. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados. Ah, toma do meu jugo.
Toma do meu jugo, que é suave, meu fardo, que é leve. Vem descansar em mim, vem aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. E você vai sair da sobrecarga, você vai sair do cansaço, você vai sair da opressão. Então, nós podemos entender o que Deus está falando a nosso favor, irmãos. E sairmos das regências que esse tempo deixou para nós. Esse tempo da terra, Cronos, Kairó, nos aprisionou e deixou para nós as suas regências. Então, por quantas vezes eu passei na minha vida dentro das regências dos meses, totalmente andando de lado, como caranguejo, sem avançar. Quantas vezes andei surda, uma Simeona, vamos colocar assim, da parte da minha própria ira, e brigando com meu esposo e fazendo tanta coisa. Sim, foi uma pessoa que o ajudou a sair desses lugares, mas por quanto tempo eu não estava nos lugares altos aos quais o Senhor me mandou estar? E por conta disso, só pus atrapalho nas nossas vidas. Quantas vezes? Pagando o pedágio de Kairos, pagando o pedágio de Cronos, sem avançar, debaixo de raiz de amargura, como é o tempo de Rubem, ou andando debaixo da ira, como é o tempo desse outro menino, Simeão, ou andando debaixo das informações das trevas, como é o tempo de Gade. Então, nós precisamos entender, Deus tem algo novo para nós, e o novo inclui o tempo, inclui as características do tempo. O que precisamos urgentemente entender que Deus está falando de tempos e estações para nós, porque tem outras características proporcionadas pelo céu de glória para que nós venhamos a viver de acordo com o senhorio de Cristo para nós. Não é de acordo com o teu esforço, é de acordo com a tua fé. Então não é para eu me esforçar para viver um algo ali que eu achava que eu tinha que me matar, vamos colocar assim, de orar, de fazer tantas coisas, e tanta coisa, e correr, eu quero conhecer, eu quero conhecer, eu quero conhecer. Ao invés de simplesmente me render. Senhor, estou rendido aqui. Não tenho entendimento disso aí tudo, mas traz essa realidade. Daqui a pouco a realidade vai sendo construída em mim de maneira sobrenatural pelo Senhor, o Espírito. Onde está o Espírito? Aí é a liberdade. E as informações do céu que vão formar a cultura do céu começam a se manifestar nas nossas vidas. Não é por esforço, mas é por abertura, por querer estar na presença de Deus e que essa presença nos mude. Não é por guerra, mas é por rendição. Então nós nos rendemos, Senhor, faça-se a tua vontade, não a minha, eu me rendo. E aí o Senhor vai trabalhando e nos tirando desses lugares aí de cativeiros. Ele vai executando fé no nosso coração. Irmãos, quantas coisas estamos vendo romper na nossa vida, eu e meu esposo, por nos rendermos? Simplesmente isso. É assim que o Senhor quer? Então eu me rendo. Tiro o pé. E deixo Deus fazer. Esses tempos atrás, quando nós começamos a diminuir para caber, eu falei para ele, você vai precisar ter mais paciência comigo. E ele se rendeu a essa palavra. E não passou muitos dias, ele veio e falou, agora você vai precisar ter paciência com você. O que você pediu para mim, eu preciso pedir para você. Você ainda está se cobrando muito. Então saia desse lugar. E o que eu fiz? Obedeci. Me rendi. E parei de me cobrar. Parei de ficar lutando e guerreando contra mim mesma. Paga-me o que me deves, paga-me o que me deves. Porque a palavra de Deus diz, você precisa cumprir. Com aquele rigor ascético. Como diz Colossenses capítulo 2. Mas não tem valor nenhum contra a sensualidade do pecado. E eu ficava só debaixo de um ambiente de cobrança. Então, o que Deus está falando é que dentro do confronto que tem para cada mês, nós podemos nos entregar ao príncipe da paz. Porque nós já estamos no principado do amor de Deus. Ele nos tirou do império das trevas. Diz lá também, Colossenses ou Filipenses, eu não lembro agora, mas ele já nos tirou do império das trevas. A palavra de Deus diz, ele já te libertou, te tirou do império das trevas, te resgatou desse lugar e te transportou para o reino do Filho amado. Então você já está no ambiente de amor. Então comece a receber amor. Receber amor, comece a acreditar no Senhor. Deixa Deus te tirar dos lugares de desmanche. Esses dias, amados, vou compartilhar aqui. Tive um sonho muito forte a respeito que tinha uma pessoa que estava no ambiente e eu olhava para aquela pessoa, essa pessoa era um pastor, mas só que eu sabia que era uma entidade que estava revestida por trás daquele pastor. E aí,
essa entidade, e eu pus o dedo assim e falei, você vai ter que roubar tudo, você vai ter que devolver tudo que você roubou. Tudo que você se alimentou para trazer essa pessoa cativa, você vai ter que devolver. Para manter essa pessoa nesse lugar, você vai ter que devolver. E por conta de eu ter dado essa palavra de decreto contra esse tipo de entidade, eu fui colocada dentro de um carro e o carro passou por um estreito. Era muito estreito o lugar, era como se fosse uma parede de grade, assim, de tela, sabe? E aí ele passou e não dava para passar, era sobrenatural. Ou seja, ele iria me levar para um lugar, então também era algo demoníaco, e ele estava vestido todo de chofer, não é? Mas era uma condução maldita, demoníaca. E estavam me levando para uma ponte, de lá ele ia me colocar dentro desses sacos e ia me jogar lá dentro. E ele parou o carro. E conforme ele parou o carro, eu consegui fugir. E antes de fugir, ele estava em pé naquela ponte conversando com uma outra entidade. Eram duas entidades, era o motorista e uma outra pessoa, também estava vestida de terno, tudo assim, certinho. E eu consegui pegar uma cadeira que tem uma representação muito grande. Era o lugar aqui do escritorinho, onde o pastor Alexandre tinha deixado para eu trabalhar no administrativo financeiro do nosso comércio, nosso mercado na época. E era muito pequenininho e ele tinha uma representação de muita dor para mim, porque o comércio era grande e eu falava, é o que você quer que eu seja. É esse lugar que você quer que eu viva. Nesse lugarzinho desse tamaniquinho, que não cabe nem eu direito e as cadeiras. E porque tinha arquivo, tinha o computador, tinha um monte de máquina lá dentro. E era aquele rancor que tinha no meu coração. E aí, a cadeira do caixa. Então, era uma cadeira cinza, a do caixa alta, de rodar assim, como essa. E a cadeira do escritório era vermelha, e também era de rodar. E a cadeira que eu joguei neles era uma cadeira misturada. Era como se fosse a do escritório, mas o assento era cinza. Então, o Senhor me deu o discernimento desse sonho. Então, amados, o que é que Deus estava falando para mim? Ele está falando que eu preciso sentenciar aquilo que verdadeiramente colocou aquela pessoa que estava dentro no lugar. Engraçadinho, ele tá que tá hoje. Nada, minúsculo, irmãos. Só o sangue de Jesus. Graças a Deus me limpou daquela cadeia ali, não é? Mas o que Deus está trazendo para mim? Ele está me trazendo as orientações daquilo que eu preciso romper e vencer, a favor daquela pessoa. E não. E depois eu fugi, fui para um lugar, entrei como se fosse um banheiro público e tal, e o Senhor me deu um discernimento do sonho. E sabe, quando eu contei para a pessoa falou: não, isso aí tem muito sentido. Vamos orar. Marcamos um atendimento e vamos fazer essa quebra. Por quê, amados? Porque Deus ele não quer ciclos mais de repetição. Essa pessoa ficou por um tempo debaixo de uma regência que a estava sugando financeiramente, sugando aquilo que verdadeiramente era a paternidade de Deus para ela. E se ela não recebe o amor do pai, ela está incrédula em relação ao amor do pai, todo tipo de roubo pode acontecer na vida dela. Então, o Senhor está falando, eu quero te restituir. E você vai mandar o demônio restituir. Porque não fui eu que roubei, quem roubou foi ele. Então, são recursos que Deus nos dá. São coisas que Deus está falando para nós. Entre nos confrontos. Você precisa ser corajoso e parar de fugir. É tempo de nós enfrentarmos, amados. Nós fomos num evento esses dias atrás, o Senhor deu vários comportamentos. Aliás, nós fizemos essa mesma renúncia aqui. No último dia do diminuir para caber, nós fizemos essa renúncia, fomos pontuando ali, ponto por ponto. Olha, você começa recebendo o amor de Deus e depois não fuja dos combates, porque o adversário me fez uma ameaça. Ele falou: por conta disso, eu vou te julgar debaixo, naquela ponte, eu vou te lançar daquele lugar, eu vou acabar com a tua vida. E a presença maligna era notória, era para me trazer a intimidação. Ou seja, quando eu comecei a falar as realidades espirituais que havia na vida daquela pessoa, o Senhor me deu o sonho. Então o adversário estava falando: fique quieta, porque vai sobrar para você. E eu vou ter que decidir. Ou eu vou auxiliar essa pessoa a sair desse lugar, ou eu vou me intimidar. O que você vai decidir? Por quantos você tem lutado? E o adversário está te sentenciando, falando que você não vai conseguir. Às vezes, Deus te levantou por príncipe de um lugar, já tem uma unção sobre a tua cabeça. E Golias está afrontando todo o exército de Deus vivo. E ele está falando: eu vou dar as tuas carnes para as aves do céu comer. Cadê um homem? Dê-me um homem. Deus está falando: é você.
Cada um de vocês que eles são. São vocês. Porque eu não tenho outra pessoa para enviar. São vocês. Cada um de nós. As pessoas às vezes falam assim: ah, a Bíblia foi escrita pelo homem, então o homem pode pôr o que ele quiser. Verdadeiramente. Deus não ia escolher uma galinha para escrever a Bíblia. Não é verdade? Não quero ser grosseira. Mas Deus não ia escolher uma galinha. Ele teve que escolher aquele que é a imagem e semelhança dele para passar aquilo que verdadeiramente ele queria. Isso não quer dizer que ele não pudesse revestir o homem de uma inspiração divina para fazê-lo escrever a palavra de Deus. Então, o Senhor continua procurando os seus representantes na terra para enfrentar. E eu não estou falando isso porque eu seja corajosa. Eu estou falando isso porque Deus dá um senso de humilhação para nós. E nós podemos nos humilhar diante do Senhor. Falar: Senhor, isso é alto demais para mim. O adversário já me sentenciou. Mas eu decidi crer que eu tenho Pai. E eu vou. Se o Senhor está comigo, eu vou. Isso demanda lágrimas, demanda choro, demanda abrir o coração e o nosso medo, da nossa limitação, da nossa falta de entendimento, de que a pessoa pode não acreditar. Você vai anunciar, mas vai acreditar? E aí? O que está maior dentro do teu coração? Se a pessoa vai ou não crer, ou o seu compromisso com Deus? Eu entreguei a palavra. Falei: olha, tive o sonho. Julgue. É verdadeiro. Então vamos após. Olha, tem que entrar por esse lado aqui. Vamos fazer isso? Vamos. Marcamos o atendimento. Agora eu tive que me manifestar. Agora você também terá que se manifestar. E às vezes vai ser pesado para você. Às vezes a pessoa não vai querer te ouvir. Às vezes a pessoa vai falar: ei, mas mais uma vez? De novo? São as realidades espirituais que Deus está trazendo para sairmos dos cativeiros. As pessoas podem querer ou não. Porque isso vai mexer com o orgulho delas. Vai mexer com a autossuficiência das pessoas, como mexeu com a minha, quando Deus falou para mim: a mente sua está adoecida, e eu vou precisar mexer nos teus lugares aí, guardados. O que você vai querer fazer? Vai ficar com a enfermidade da mente? Ou vai permitir que eu toque nas suas preciosidades? Então, é o que está acontecendo. As minhas preciosidades eu estou olhando como refúgio. Porque o Senhor tem feito isso dentro de mim, não é? Não sou eu, não sou boazinha assim. Mas o Senhor tem achado lugar para fazer isso, porque eu cansei de apanhar. Cansei de estar no mesmo lugar. E esse cansaço precisa vir sobre nós, para que a gente jogue a toalha logo, para que paremos de justificar as nossas dores, para que paremos de olhar para aquilo que está acontecendo na nossa vida, culpabilizando qualquer coisa, qualquer pessoa, menos a nossa própria fraqueza, nossa própria cobiça, a nossa própria identidade deturpada. Deus está falando: eu não tenho preocupação nenhuma com identidade deturpada. Eu não tenho, peraí que eu já respondo, querida. Eu não tenho ocupação nenhuma, preocupação nenhuma com identidade deturpada. Já peguei muitos homens com identidade deturpada. Peguei Moisés, peguei José, Davi, peguei muita gente. E eu os transformei. Isso não é problema para mim. Só trabalho, só trabalho. Quanto a pessoas que não querem, a nossa irmã Arlene colocou aqui. Você vai precisar gerar a vontade da pessoa, o poder de decidir da pessoa. Ela precisa estar lúcida para decidir. E isso o Espírito Santo vai fazer com maestria. Meu esposo teve muitas vezes oportunidade de decidir bem. E muitas vezes ele não quis. Mas houve um momento que Deus trouxe uma clareza tão espetacular para ele que ele quis e decidiu bem. Mas eu fiz a minha parte, irmãos. Pela pura misericórdia do Senhor, eu fiz a minha parte. Onde Deus mandou eu ir para caçar, sim, é uma escolha, só que a pessoa precisa estar livre para escolher. As pessoas falam: ah, o adversário não toca no livre-arbítrio. Irmãos, a palavra de Deus diz que o príncipe desse século cegou o entendimento aos incrédulos. Quantas pessoas você acha que gostariam de escolher por Jesus Cristo e saírem dos cativeiros e não conseguem? Porque estão presas pela cegueira que o adversário lançou. Então precisa alguém orar, alguém interceder, alguém pagar um preço. E é você e sou eu. Às vezes nós queremos transferir: ah, a apóstola fulana vai orar pelo meu filho, vai orar e vai dar bom. Sim, podemos auxiliar. Não estamos refugando.
o trabalho, o serviço pastoral. Só que é necessário que alguém pague um preço maior. Eu não poderia esperar do apóstolo Éder gerar meu marido para mim, de maneira nenhuma. Eu tive que gerar. Nos momentos de dor e de lágrimas, eu ia lá. Apóstolo! E ele falava para mim: o que é que você quer mesmo, irmã? Qual é a sua decisão? Quem está lúcida? Aí eu tinha que decidir se eu ia continuar, se eu ia decidir. Se eu ia desistir. Mas as palavras dele eram sempre essas. Quem está lúcido? O que você decidiu? Eu quero continuar, porque eu tenho uma palavra. Eu falei: então, irmã, vou orar para Deus te fortalecer. E orava uma oração de fortalecimento para mim, e eu ia fazer a minha parte. Então, tenho tua parte. Então, se você está gerando teu filho, teu marido, seja quem for, peça as armas para o Senhor. Senhor, até aqui eu fui. As minhas armas se esgotaram. Qual é a arma nova? O que o Senhor me dá de novo para eu poder alcançar a vida? E lute até o final. Porque Deus vai falar para você quando chegar ao final. Ele não é carrasco. Ele não é cruel. Quando chegar a intercessão no arrependimento por identificação, fará esse trabalho por esse cativo desinformado. Isso, glória a Deus. Oração por identificação. Você se identifica no lugar dele. E ali temos uma pregação sobre isso. Depois vou pôr. Arrependimento por identificação. Vai te ajudar demais. Não é? Por quantas vezes entrei na presença do Senhor, fazendo as pautas que o apóstolo estava dando? Entrava eu e ele, a mulher santa, santifica o marido. Mas eu não sou esposa, sou mãe. Então, eu não gerei filhos para calamidade. Entra com o seu filho. Entra com a sua esposa, com o seu esposo. Entra com aquele que você crê. Isso, em nome de Jesus, irmã Mara. Tem que fazer. Porque o Senhor nos chamou para resgatadores. Você acha que a missão de Moisés era só para ele? Ou para todos os filhos? Amém? Então, amanhã nós vamos continuar falando a respeito de tempos e estações. Eu pedi esses 2 dias aí para o meu esposo. Amanhã, prepare a tua ceia. Nós vamos tomar uma santa ceia aqui diante do Senhor e falar: Senhor, eu preciso da atmosfera de Gade sobre a minha vida, uma atmosfera de rompimento. Eu vou ser forte, vou ser valorosa. Não terminei nem de falar, não é? A palavra profética ali que Moisés deixou para Gade. Também aqui a bênção de Jacó não foi falada, temos mais coisas para trazer da parte do Senhor sobre esse tempo de amor do Senhor para nós, amor derramado. Vamos aproveitar tudo que o Senhor derramou para nós no verão, amém? Tempo de colheita, tudo que Ele derramou para nós, por aquela manifestação ali para Lia, falando para ela: olha, eu vi que você era preterida e eu vim aqui e te dei um fruto. Uber, pega para você, não é para mostrar para os outros. Então, vamos fazer isso, vamos nos alegrar. Alegre-se no Senhor. Amém? Shalom, shalom. Até amanhã. Então, hoje à noite a oração, às 3 da madrugada, com o apóstolo. Depois, amanhã, às 7h30, Oséias, os Evangelhos, né, de Lucas, capítulo 21. E à tarde vamos fazer mais o encerramento aqui. Amém? Em nome de Jesus, Deus abençoe e guarde. Fiquem na graça. Shalom, shalom. Muito obrigada. Deus abençoe.